Já passei a primeira experiência de ser limado na igreja. Vem antes da Canção Nova, Nilo, porque às vezes Não, a pessoa tudo pensa isso, que não, só tudo é isso. depois da Canção Nova. Nossa, para chegar até a Canção Nova teve muita coisa. Então, quando eu chego num lugar, eu chego como se fosse um olheiro. Olha que legal, olha ali, sabe? Eu gosto demais disso, eu gosto de somatória. É o que o Nelsinho curtiu muito do último trabalho. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo de 600 anos de idade, Nelsinho Correia, vulgo diácono. Inclusive, você ouviu, né, a versão original, é a versão original da música. Essa música tem pelo menos 20 anos de idade. Olá, povo de Deus! Seguimos aqui no nosso segundo episódio do GS Cast. A gente vai poupar apresentações, mas antes de iniciar o nosso episódio, já quero falar para você seguir o nosso podcast, curta a nossa página, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Sigam, curtam os episódios e comentem bastante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa passar para mais pessoas. É um conteúdo de fé, então seja um evangelizador. Passe para mais pessoas, compartilhe bastante, coloca nos seus stories, marque a gente para que a gente possa republicar e assim a gente seguir nessa união de evangelização. Amém? Quero já dizer a vocês que esse episódio está com os nossos apoiadores da loja GS e do restaurante do nosso baterista maravilhoso Henrique, o Baratinho. Você pode ir lá com a sua família, se sinta à vontade, um ambiente super familiar que você vai amar. É só isso que eu tenho para dizer, você vai amar. Então, bora lá para o nosso segundo episódio com o boy, que o Petrúquio vai conduzir. Então roda a vinheta e vamos pro próximo episódio. Olá, povo de Deus, eu sou Gabi Souza, cantora e ministra de música católica, e ao meu lado, meu parceiro maravilhoso. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Petrúquio Pinheiro, guitarrista católico, parceiro de missão da Gabi, e estamos aí junto para mais um episódio super bacana, a segunda parte. Segunda parte Com o grande mestre missionário, produtor, Olá, arranjador, tudo bem? Boy. Olá, tudo bem? Deus abençoe todos vocês. E vamos pedir a Deus que esse episódio seja bem legal e que tudo que a gente fale aqui seja para edificar o nome de Deus. Amém. Né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para isso, verdade. Somente para isso. A gente quer saber como é que foi esse início de carreira na música? Como que você já disse no outro episódio que você se inspirou no seu irmão aí, sim, né, no violão. Você estava falando sempre do violão. Mas quando que veio essa guitarra pra gente? A guitarra é porque o meu irmão era o guitarrista da banda. Sim. Né? E como a guitarra falava muito alto, assim como o violão naquela época, tinha muito o folk, né? A música folk, a banda The Eagles, que era da época também, muito lá atrás. Então, tinha o violão, mas o violão estava ligado à guitarra e a guitarra ligada ao violão. Só que o meu irmão, na banda que ele tocava, ele partia mais para guitarra solo, essas coisas. Então ele me inspirava muito. Meu irmão era como se fosse um super-homem na minha vida, assim, né? E como eu já curtia os rock and roll da época, né? E queria que a música católica, apesar das letras serem maravilhosas naquela época, né? Eu não gostava do estilo da música. Eu gostava das letras, eu não gostava do estilo, do instrumental. Então eu imaginava aquelas músicas com aquela vertente que tinha dentro de mim, que eu escutava perto do meu irmão.
né? E foi assim que começou a surgir. Até que aos 12 anos, logo depois de eu ter sido limado lá da igreja, eu fui convidado a participar de um trabalho, na época era LP, compacto simples e compacto duplo. Oh boy, mas o que é compacto duplo? Compacto duplo é como se fosse um EP, com 4 músicas. E o compacto simples, um disquinho com 2 músicas, uma de cada lado. E o LP que tinha alguns minutos de música de um lado e alguns minutos de música do outro lado. Não era a quantidade de música, era o tempo de duração. Então, se em meia hora de música coubesse tantas músicas, era tantas músicas que ia ter. Se em meia hora coubesse 2 músicas, ia ter 2 músicas somente. Igual o Yes, que tem aquelas músicas quilométricas, né? No disco deles, cabia pouquíssimas músicas na época, né? Então, eu tive a oportunidade, da primeira vez, de eu arranjar aos 12 para 13 anos, uma produção de músicas cristãs, de um projeto que se chamava Canções Pan-Americanas. Eu gravei, acho que umas 3, 4 edições assim, desse projeto, só que era LP, né? E era engraçado porque pessoas adultas como você, estava eu lá, falando, faz isso, faz aquilo. Quantos anos? De 12 para 13, mais ou menos. De 12 para 13, já fazendo a produção ali para as pessoas adultas. Por quê? Porque envolvia grupos de igreja, ministérios, hoje para nós a gente chama de ministério, né? Na época eu não lembro como chamava, que faziam parte desses projetos, eram escolhidos para isso, né? E tinha que ser uma pessoa que fizesse parte do meio para estar ali, né? E eu, como eu sempre fui muito extrovertido, brincalhão, e sempre tive praticidade em me relacionar com as pessoas, então me colocaram nessa fogueira. Então, por acho que foram 4 para 5 situações dessas que eu participei e cuidei. Sim. Aí depois disso vieram festivais católicos, tipo FEMUC e outros mais que eu participei, e que veio mais à frente a primeira gravação minha com o Padre Jonas Abib, que foi o CD Anuncia-me. Anuncia-me. Anda no pecado, o teu povo é escolhido. Lembra o ano que foi isso aí? Lembrando o meu amigo, meu irmão, Diácono Nelsinho, ele compôs a música, ele tinha falado lá 79 para 80, alguma coisa assim. Legal. Ele falou no acampamento, né? E então o meu trabalho de produção começou lá atrás também, logo que eu me dei como gente, que já passei a primeira experiência de ser limado na igreja. E tudo mais. Vem antes da Canção Nova, Nida, porque às vezes a pessoa pensa que só é depois da Canção Nova. Nossa, para chegar até a Canção Nova teve muita coisa. Tiveram os rebanhões, os carnavais do povo de Deus. Carnaval do povo de Deus era muito legal. Era um retiro de rebanhão, como se fosse um rebanhão que a gente faz para lá e para cá, só que eram feitos dentro das matrizes das cidades. Por exemplo, São Miguel em Piquete, a de Cachoeira, eu não lembro qual é o nome da matriz lá, Nossa Senhora da Piedade em Lorena e Cruzeiro. Então, 4 dias. Sim. E daí cada dia era numa cidade, e daí até que se confirmou e se tornou o Rebanhão em Cruzeiro. Nossa, era muito legal. Era muito legal. Eu tinha 4 cubos Giannini tipo 10 watts, 15 watts, ficava um semi-paredão do Wing Malmsteen, entendeu? Só que tudo pequenininho assim, um do ladinho do outro, porque não tinha PA, não tinha nada, a gente tinha que tocar no talo. Era o som que saía do ampli mesmo. Era o som drive mesmo,
punha ali e arrebentava ele. Tocava uma caixinha, daqui a pouco ela pifava, daqui a pouco a gente mudava, tava na outra, tocava, não sei o que, pifava. Quando chegava no fim do rebanhão, as caixinhas estavam tudo lá enfermas. Tinha que levar para manutenção. Essa época, assim, é muito legal lembrar, sabe? É muito legal porque eu digo que é raiz. Sim. É raiz, é primeiro amor, sabe? Aquela época que, inclusive, é bom a gente falar isso também, a época que os músicos se uniam, sabe? Sim. Se uniam. Você no acampamento de músico, eu acredito que pela hora que você chegou, eu não sei como é que foi, mas foi muito bonito, por exemplo, estou dizendo nos dias de hoje, a gente vê os músicos chegando para fazer a orquestra de violões, Sim. a orquestra de bateria, a orquestra de coral e a orquestra dos guitarristas. Assim, aquele momento de afeto, de Sim. reunião, né? De um ajudando partilha, o outro, partilhando, tal. né? Isso tinha muito naquela época. Emprestava não sei o que de um, pegava a bateria do outro, Sim. né? E o meu irmão ia tocar no carnaval, ele tinha uma Gibson SG, 3 captadores com trêmulo, e os pedais da Electro Harmonix da época, né? Eu punha os pedais dele tudo na maleta, na mochila, porque não tinha pedaleira, não tinha... Pedalboard. Não, não existia. Não tinha nada disso. Então punha na mochila, chegava lá, tal, montava e saía aquele baita som. E eu lembro, a unção chegava junto. E o ginásio, como se fosse o Rincão, né? O ginásio de esporte todo cheio de gente. A cada dia que passava, a cada edição que passava, a gente já fixava a ideia. Ali vai chegar aquela senhorinha que no ano passado estava ali. Olha, aquele lado ali tem um senhorzinho que gostava de acender as velas durante o... Tinha história, né? Tinha história, sabe? Legal. Na vigília que acontecia, um senhorzinho de cor que ficava lá no meio, orando alto, no meio do povo e falava, ô glória, sabe? Então é muito bom lembrar isso. Sim. Você não sabe quanto está sendo bom para mim esse podcast, porque eu também estou lembrando das coisas. Que delícia. É muito bom. Mas é muito bom mesmo. Então, assim, as produções aconteciam, os retiros aconteciam e Deus permitia promover a bênção, né? Então, que bacana. Era muito bacana. Eu acho muito legal. A gente tem É tudo novo, né? Para o menino novo na época, né? A gente tem uma banda fixa, né? Que são os meninos que tocam comigo em shows e em eventos grandes, em algumas missas, mas também o meu ministério também tem uma junção aí de outras bandas, outros ministérios. E é muito legal quando a gente se junta, que aí depois tem história para contar, né? Esses dias eu recebi o Gilberto do Ministério Oasis lá na minha casa, que ele foi conhecer onde eu faço a live e tudo. E a gente conversando, nossa, do rebanhão de tal, da formação de tal época, né, em que a gente serviu junto, e é muito legal, assim, a gente ter essa união, né? Eu fiquei muito emocionada lá de ver todo mundo junto, assim, e a gente encontrou amigos lá, né? Muito legal. Que são daqui, da região, Verdade. e estavam lá tomando a formação também, no workshop que a gente estava, do Rinaldo lá. Da Yamaha lá. A gente encontrou alguns, e é muito legal. Nesse workshop agora? Isso. Foi nesse último aí. Teve. Aí a gente encontrou gente dos ministérios daqui, né? E é muito bacana. É muito bacana a gente ver que, tipo, todo mundo essa união, né? Quando o Nelsinho começou a cantar música, que seja um, é o que eu quero mais. Eu produzi isso. Essa música bate, tipo, uma emoção da gente ver que a gente tem amigos músicos que a gente pode contar com o ministério, mas também bate uma tristeza daqueles que não querem estar junto conosco, né? Não querem partilhar do mesmo momento, às vezes por egoísmo, não sei, pensar que é maior ou menor, sabe? A tendência é sempre pensar que é maior. Tipo, colocar adjetivos em nós,
nem conhece a gente, sabe? Falar, eu não toco com aquela menina, eu não toco com os Pinheiros, eu não toco com não sei quem, porque eles são assim. A gente nem é assim. Infelizmente. E falam sem conhecer, né? Sem conhecer, Infelizmente, sabe? É muito triste. A pastoral da música, né, na igreja, acontece muito isso, sabe? Acontece muito isso. Eu toco numa paróquia Jesus de Nazaré, lá em Samambaia, Brasília. Meu querido padre Lucas, peço que orem por ele, porque ele está com a enfermidade, ele está precisando se cuidar, né? Está se cuidando. A minha paróquia ela é muito fervida musicalmente. É fervida, o padre é animado, gosta de música, ele não é muito chegado em negócio de carrom, bateria eletrônica, essas coisas. Ele gosta de som na veia. E todo mundo que vai lá, para fazer um som legal, tem que estar bacana, fazer bem legal, porque ele preza muito por isso. Tem iluminação, tem umas coisas assim, é muito legal. Na hora da adoração, acende as luzes, um foco assim, sabe? É muito legal. Inclusive, teve até um cara que faz, um humorista evangélico, eu não sei aonde ele conseguiu o vídeo na minha paróquia, ele falou, esse padre dessa paróquia deve estar com tênis Adidas, porque, olha o calo... Ele pegou uma cena dos celulares todo ligado, e o padre passando, né? Assim, tal, depois da missa, né? Muito massa. E aí a paróquia e aquele sonzão. Então, assim, a nossa paróquia, vou falar baseando nos músicos da minha paróquia. Brasília é um músico que toca com outro, mistura com outro, mas aquele outro que vem e toca aqui, pega ali, junta lá, né? Claro que tem as diferenças e indiferenças, mas, assim, seria muito bom, né? Lá a gente convive, é muito legal, eu toco com várias pessoas, tudo bem, muito, muito massa, mas assim, eu já passei por episódios muito tristes, como você falou. Sim. De um ministério que não dá certo com o outro, grandes shows, artistas que querem encerrar por causa do telão de LED, painel de LED, só vai funcionar à noite por causa disso. Eu entendo que o espetáculo é Deus. Sim. Se é para se chamar de espetáculo, o espetáculo é Deus. Sim. A gente já passou por tantas também, né? A gente foi fazer um show, esse foi um pouco mais recente, onde queriam colocar todo mundo na nossa frente, sabe? A gente esperou com paciência. Nossa, ali. Tomamos uma insolação, minha pressão altíssima, e a gente ali muito feliz, sabe? De poder servir. E parece que, assim, eu sinto também que foi um pouquinho Deus ali atrasando, porque quando a gente subiu, na hora que a gente ia subir, não tinha muita gente, né? Quando a gente subiu, eles quiseram cortar, o padre teve que brigar com eles, que eles queriam cortar, porque logo após era um cantor secular famoso. Então eles queriam cortar o nosso tempo. Quando a gente subiu, a gente já estava muito cansado, que a gente ficou 4 horas esperando. Uhum. Quando a gente subiu... Esperar 4 horas para ser limado. Tipo quando isso. a gente subiu e eu comecei a louvar, você vê aquelas pessoas que estavam tomando cerveja, levantando os braços, deixando a latinha ali do lado, levantando os braços, dançando, e a gente botando fogo. E eles... Eu falei, eu não sei se foi Deus que atrasou tudo isso, assim, mas louvado seja Deus por esse momento. A gente não brigou com ninguém, a gente não discutiu com ninguém, sabe? O padre, a gente conversou com o padre, olha, padre, estão atrasando, o padre foi lá conversar, mas assim, a gente sente, sim, sabe? A gente sente. Vinha uma banda muito famosa, católica, e a gente abriu o show deles. E aí, pra gente, não se teve luzes, não se teve... Tipo assim, foi uma transformação. As luzes estavam lá, mas não ligaram pra gente. Não ligaram pra gente, sabe? Deixaram a nossa percussão, a gente tava com percussão, deixaram sem microfone e não quiseram ligar, sabe? Atrapalharam todo o meio de campo. E aí a gente respirou fundo, um olhou pro outro, bora. E aí aconteceu a muito... gente fez, e assim, a gente rezou, e a gente...
E as pessoas ficaram ali com a gente, rezando, sabe? E foi incrível, foi incrível. Inclusive, a ação de Deus. Só para não perder o raciocínio aqui, sobre esse show que atrasou 4 horas aí, você falou, será que foi Deus que atrasou? Eu acredito sim que foi, porque quando acabou o show, depois a gente desceu tudo, e eu fui comprar um lanche com o Henrique, o baterista. Vai ser rápido, tá? E aí, no meio do caminho, a gente tava lá esperando sair o lanche, veio um morador de rua, veio falar, mano, cara, muito louco sua guitarra, velho. Quando eu ouvi, eu tava ali catando latinha. Eu moro aqui na praça mesmo, né? Que foi na praça, né? Eu moro aqui na praça mesmo. Quando você passou o som, que você começou ali a fazer o seu solo, mano, eu larguei as latinhas, larguei tudo. Peguei meu celular e fui filmar, mano. Cara, sua guitarra muito louca, sabe, cara? Eu senti mesmo a presença de Deus. E ficou trocando ideia com a gente. Ele toca, aí a gente conversando, né? Ele tem uma banda ali, que é uma banda da praça ali mesmo, com os outros moradores de rua ali. E a família dele mora até perto, mas também ele não mora lá, então ele contou um pouco da história dele. Mas, assim, só para resumir, que tipo, realmente Deus faz as coisas do jeito certinho, né? Talvez ele precisava ouvir, porque ele já toca, ele precisava ouvir aquela guitarra, aquela música, Sim. enfim, a banda ali, naquele momento. Se a gente toca no nosso horário, Pode ser que talvez ele não estaria lá, né? Mas Deus move as coisas conforme ele quer. Muitas situações, conforme né? ele... E muitos ministérios hoje desistem por conta disso, assim, tipo, não fazem pra mim, não fazem... E esquecem que o centro é Deus, né? O centro é o Senhor. Eu normalmente, nas minhas missões que eu faço, eu fico muitos dias fora, né? Como agora, tem uma punhadela de dias que eu não estou em casa, né? Somando todas essas viagens Sim. que eu fiz, Você vem incluindo essa. Você vem da Terra Santa, já veio para cá. Eu fui para Itália, né? Para Itália. Para Itália. E eu gosto muito de ter contato com o Ministério de Música, Ministério de Paróquia, eu gosto mesmo. Sabe, eu gosto do cotidiano deles. Tanto é que sempre quando eu faço missões, eu nunca vou no dia de começar a missão, eu vou dias antes. E a missão termina, eu nunca vou embora, acabou, tô indo. Eu fico sempre alguns dias depois para eu saber o resultado daquilo que aconteceu. Eu chego primeiro para eu viver o que eles vivem. E vou embora depois para saber o resultado de tudo que aconteceu. Para sentir o que eles viveram. Para sentir. Legal. Né? Ou negativamente ou positivamente. Né? Se for negativamente, eu vou estar aprendendo o que teria que ser melhor. E nisso eu tenho muito contato com o ministério. Eu tenho muito contato com motoboy que toca, com secretária doméstica que canta, sabe, babá, e eu encontro muita gente boa, Eu estou gravando um projeto que o nome primário dele é Tributo ao Rock Católico. Esse trabalho, Tributo ao Rock Católico, tem um rapaz que conserta poste, que você ouve a voz dele, você vai pensar que ele é um cantor que já gravou 4, 5, 6 discos. Tá lá. Nesse trabalho tem uma menina que ela cantava, o sonho dela era ter uma bandinha de rock na igreja, mas me parece que as pessoas não deram, sei lá, muito crédito a ela. Ela participou cantando a música do Martim Valverde, Glória, no tom do Martim Valverde, mas com voz de mulher, lá em cima, lá no coqueiro. A menina se inscreveu num reality show de voz, ganhou o reality de uma TV famosa. Sim. E então, assim, da onde surgem essas pessoas? A única pessoa famosa que está cantando meu disco é o Dunga, porque ele gostou de uma música e falou, deixa eu cantar essa música. Não que não fizesse os outros amigos, mas é que, como eu disse, eu busco ter visão das coisas, então eu gosto de convidar as pessoas diferentes, né? As pessoas que não
não tiveram oportunidade ou estão num âmbito que não é propício ter essa valorização ou ou as pessoas de fora terem uma visibilidade dessas pessoas. Então, quando eu chego no lugar, eu chego como se fosse um olheiro. Olha que legal, olha ali, sabe? Eu gosto demais disso, eu gosto de somatória. Somar, ajudar, estender a mão. Sim. Né? Uma boa parte dos músicos da Igreja Católica, hoje, eu posso dizer que uma boa parte deles, eu falei, vem cá fazer um som com a gente, vem aqui. Sabe? Por quê? Porque a nossa música precisa de união. Sim. E, infelizmente, eu digo com todas as palavras, posso dizer até com uma humilde autoridade, que a nossa música mudou muito, ela precisa ter mais essência. Não é simplesmente essência de técnica, é essência de postura de palco, disso, aquilo, não. A gente precisa da essência espiritual, sabe? O que é a essência espiritual? Deixa acontecer, que Deus conduz. Minha guitarra não está funcionando direito, o cubo não é o que eu queria, não tem problema, vai do jeito que está. Ah, mas você é relaxado. Não, não sou relaxado, eu sou obediente. Eu estou aqui não para ser problema, mas para ser solução dentro daquilo que Deus quer de mim. Eu, pelo menos, eu ajo assim, e há 53 anos tem dado certo. Sim. Muito certo. Muito certo, muito Nossa, certo. eu falei engasguei. Boy, assim, mudando rapidinho o assunto, mas eu acho que provavelmente os guitarristas que estão assistindo devem estar falando, ué, mas não vai perguntar dos instrumentos dele, né, tal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus instrumentos, o que você usa, o que você leva para tocar, e também a sua parceria com a Steinberg. Sim, é isso? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente. Mais uma vez vem o termo pretensão, né? Vou começar falando primeiro da minha patrocinadora, Steinberg by Sonotec, né? Eu ganhei esse presente através de um grande amigo que trabalha lá dentro e quis me dar de presente alguma coisa que ele não quis me dizer no dia. Eu, como eu não sou curioso, eu falei, não, tudo bem, o dia que você quiser falar o que é o presente, você fala. Não, eu não posso te falar agora porque eu não tenho certeza ainda, mas eu gostaria de te dar um presente. Tá bom. Passou alguns meses, ele entrou em contato e falou, boy, eu já posso falar sobre falando mais ou menos assim, eu já posso falar sobre o presente que eu quero te dar, porque já deu certo. O presente que eu quero te dar é o seguinte, eu conversei com o meu gerente de marketing e ele aceitou a questão de você ser endorse da importadora Sonotec, que é uma das grandes, né? Se não for a maior, uma das maiores. Uma das maiores. E eu me tornei patrocinado dessa importadora, e o gerente de marketing, né, o Norton Vanali, marcou um compromisso comigo e foi até Brasília, né, porque ele viaja para tudo quanto é lado, né, cuidando disso, e foi lá e a gente se acertou. Então eu sou endorse dessa grande empresa há 6 anos. E ele falou para mim que é vitalício. Vitalício? Ah, que legal. É porque quando Deus faz, é vitalício. Né? E eu tenho, né? Tenho vários instrumentos, tenho guitarra, tenho banjo, tenho violão, tenho baixolão, tenho ukulele, tem, nossa, uma infinidade de instrumentos deles, inclusive da Takamine também. E agora os outros instrumentos que eu tenho são os instrumentos que eu sempre tive no decorrer do meu trabalho, da minha vida profissional, as Gibson, Jackson e outras marcas, Tajima, Epiphone. Eu nunca me prendi assim, instrumentos caríssimos
eu sou muito na questão assim, eu peguei, toquei, senti bem, tá legal, é esse aqui. Agradou o som? Por exemplo, eu nunca tive uma Fender. Nunca teve. Não, mas eu tenho 5 Squiers. É? E gosto de todas elas, né? E elas estão em casa, mas só que eu, de certa forma, meio que abdiquei delas, porque eu sou uma pessoa leal naquilo que eu assumo. Eu assumi ser endorse da Steinberg, então em tudo quanto é lugar que você me vê, eu vou estar com as guitarras, porque as guitarras realmente são legais. Legal. Porque antes mesmo de eu ser patrocinado pela marca, pela empresa, eu já era muito fã das guitarras, já era muito fã dos baixos. Como eu gravo, agora nem tanto, mas antes eu gravava muito trabalho em domicílio. Então, por exemplo, eu estava morando na região de Campinas, tinha trabalho para eu fazer no Paraná. Às vezes uma banda. Era muito mais gratificante para eles me levar para lá do que vir todo mundo até mim. Sim. Né? Despesa e tudo mais. Então eu levava alguns instrumentos meus e eu usava também os instrumentos deles, né? E em muitas situações assim, eu deparava com as de Steinberg, baixo, guitarra, violão. Então eu já fiquei fã lá atrás, sem pretensão. Sem pretensão. E um certo dia me aparece uma pessoa que se declarou meu fã, me dá esse presente de conversar com o Norton Vanali e ele comprar a ideia de eu ser um artista da Sonatec Steinberg. E para tocar você leva pedaleira? Eu levo pedaleira, levo pedais, eu levo aquilo que é mais prático. Em casa eu tenho bastante coisa. Eu tenho pedais, tenho pedaleiros. Pedais eu devo ter uns 50, 60, assim, de várias épocas, né? Tem o Talkbox, aquele pedal da mangueirinha. Muito bacana. Né? Que, pelo menos no meio católico, eu ainda não vi alguém com um daquele. Inclusive no seu CD tem... Getsemane. Muito bom. Tem uma música lá muito que tem. Bom, muito bom. E eu misturo, entendeu? Eu tenho os pedais porque, para mim, o som da pedaleira, para mim funciona, igual funcionou a gente tocando juntos. Sim. Aquilo ali para mim resolve. Mas tem pessoas que não, boy, a gente quer um som mais assim, a gente quer um som mais de pedais, a gente quer um som mais raiz, mais vintage, tal. Daí eu pego os pedais, monto um setup e uso os pedais conforme a pessoa quer. Que eu acho que isso também é um assunto legal da gente falar sobre quando a gente é sideman, sim, ou produtor, a gente tem que fazer aquilo que o cantor, o cliente, ótimo, o artista, sim, quer, né? Exatamente. Então eu tenho os pedais para essa finalidade. A pessoa quer isso, a gente usa isso. Aquela quer aquilo, a gente usa aquilo. Legal. Mas a princípio tem um bom tantinho de coisa lá. Coisas que eu adquiri no decorrer da minha vida profissional, né? Muito bacana. Então, acho que é legal já aproveitar e falar um pouquinho sobre isso aí, da produção, né? Sim. Porque quando você vai produzir, você não vai produzir para você, né? Eu tenho muito cuidado com isso, porque a forma de como eu vejo a questão da produção é o seguinte: a gente está construindo um sonho, está realizando um sonho da pessoa. Então é igual a noiva quando vai casar. Ela Sim. quer escolher o vestido, é o dia, a noite especial dela, né? Ela vai se preparar para o casamento, vai se preparar para a lua de mel, ela vai se preparar para ter uma nova vida, uma nova etapa. A mesma coisa é um missionário, um cantor, um pregador que quer uma trilha sonora, né? E eu me coloco ali como uma pessoa, vamos usar esse português, não sei se é certo, fazedora, realizadora, mais certo? Realizadora do sonho das pessoas, né? Sim. Sonhos do próximo. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado do que é como se fosse um arquiteto, né? Eu dei até um exemplo desse há algum tempo atrás. É igual um arquiteto que vai construir uma casa para você.
A casa não tem que ser no modelo dele, porque não é ele que vai morar na casa. Ele tem que projetar, o projetista, quem desenha, ele tem que saber o que você quer. Você quer quantos quartos, que tamanho os quartos, você quer corredor aonde, você quer banheiro aonde, aonde vai ser a suíte, você quer suíte, não, piscina, vai ter isso, vai ter aquilo. Então ele tem que fazer conforme é o seu desejo, o seu sonho, porque senão ele não vai estar ajudando, ele não vai estar sendo canal da graça para a realização do seu sonho. Então eu entendo assim, ser produtor não é que a pessoa tem que aceitar o que o produtor está falando. Não, aqui não vai ter back, aqui vai ter isso. Não, mas eu queria isso aqui. Não, mas não vai ter. Não é. Para mim, não. Para mim é diferente. Eu começo um trabalho, eu mais faço pergunta para as pessoas do que as pessoas para mim. Qual o seu estilo? Quais são suas referências? Quais são os instrumentos que predominam no seu trabalho? Qual o real estilo das suas músicas? Aonde você pretende chegar com as músicas? Qual o seu sonho a ser realizado com essas músicas? O que você quer ouvir no seu trabalho? Faço aquele monte de perguntas. E as perguntas normalmente tudo escrita. Se é pelo WhatsApp, tudo escrito, para eu ler e ter aquilo como lição. Sim. E daí o que acontece? De 50 músicas que eu gravo, ou seja, de 5 projetos, eu erro uma, ou às vezes eu erro meia música, por às vezes uma explicação que não deu, que eu não entendi direito, ou a pessoa explicou mal e eu não entendi. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque eu quero que as pessoas realmente se sintam realizadas com aquilo que eu fui convocado a realizar. Né? E outra, quando se trata da gente fazer um trabalho cristão, mais ainda. Porque esse trabalho ele tem que promover bênçãos. Sim. Ele tem que promover libertação. Ele tem que promover a palavra de Deus, sabe? Exercício de obediência, podemos dizer assim. Como é que é o boy no estúdio? Eu comentei hoje que eu estou indo gravar. Eu não me preocupei em aprender a música antes. Ah, mas você vai chegar lá sem saber a música? Sim. Por quê? Para que eu não exercite a minha incapacidade de ser humilde. Não sei se dá para vocês entenderem. Temos a capacidade de ser humilde, que é sendo humilde, e a incapacidade de ser humilde, que seria o exercício da vaidade, da autossuficiência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De uma forma mais prática. Eu não quero exercitar a minha autonomia de poder dizer o arranjo vai ser esse, ou vai ser aquilo. Não, eu vou chegar lá nu e cru para eu estar no escuro e a única luz para mim será quem for me conduzir e a unção de Deus para mim, para eu promover o arranjo em cima da música. Sim. Tá tudo pronto, só faltam as guitarras. Então eu vou chegar lá, vou ouvir a música, que tom que tá? É esse tom, tá. Vou ouvir, vou anotar os acordes. O que você quer da música? O que você espera de mim? Você gosta do meu estilo, meu jeito de tocar? Gosto, não, é legal, mas o que você quer para o seu trabalho? De repente você gosta do meu estilo nas minhas músicas. O que você quer de mim nas suas músicas? Sim. E daí, através disso, eu concluo o que a pessoa quer. Eu fui produzir a minha música e eu tive muita dificuldade. Quando eu comecei, eu fiquei pesquisando vários lugares, né? E aí achei um que eu achei que era bacana. E a primeira, eu produzi 2. A primeira é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a gente fez junto. A gente tocou até lá. Então eu mandei para eles e falei, olha, eu quero fielmente, igual os meninos fizeram. Porque com a agenda não estava dando para os meninos, a agenda não batia para os meninos gravarem. Então a gente mandou para lá e falou, olha, fielmente. Aí os músicos deles fizeram, deu certo. Só não deu certo muita voz, que eu achei
que eles ficaram corrigindo tanto a minha voz que não tinha necessidade daquilo. Pedi muito pra tirar, foi e voltou. Eu tô produzindo isso, faz muito tempo. Tá indo e voltando, agora voltou. Eu falei, ai, deixa assim do jeito que tá. Porque não é que corrige, às vezes mexe tanto que acaba perdendo a característica da voz dela ali, né? Eu acho que eles usam a IA pra afinar, alguma coisa assim que eles estão usando. Não tava casando. E aí eu falei, me manda as gravações que eu fiz. Pega pedaço desse aqui, tal minuto, pega desse aqui. Porque não tava dando certo. E aí a outra foi uma música que eu desenhei na minha cabeça e mandei para eles produzirem. E aí eu pedi que tivesse muito peso de guitarra, que eu gosto, né? Que a bateria tivesse bem viva, assim, né? Você gosta de bateria viva? Eu também gosto. Eu gosto. É o que o Nelsinho curtiu muito do último trabalho. Inclusive, né? quero mandar um abraço pro meu amigo de 600 anos de idade, Nelsinho Correia, vulgo Diácono. Abraço. E aí, depois de muito tempo, saiu, agora vai liberar nas plataformas digitais. E realmente é um bebê nosso, né? É um bebê. Eu tô muito ansiosa para liberar, pra gente poder trabalhar com ela. Eu amo reunir com os ministérios. Nossa, tantas oportunidades eu tive e tenho, só que hoje eu tô mais cansado e como eu cuido dos animais em casa, né? Sim. Inclusive, quem quiser me ajudar, olha, eu sou protetor da causa animal, eu cuido de mais de 100 e poucos animais, entre gatos e cachorros. Quem quiser me ajudar, boy.oficialbr, Instagram, tá? Já fiz meu merchan. Tá certo. E então eu não posso viajar muito para ficar como eu ficava antes. Eu ficava meses viajando, porque eu ia, por exemplo, faz de conta, eu morando em São Paulo, ia para Goiás. Estava gravando numa cidade de Goiás, uma outra cidade ficava sabendo, boy, a gente queria aproveitar que você está por aqui. Eu ficava ali, tipo, 15 dias, daí de 15 dias ia para o outro, e depois para outro, depois para outro. Eu amo unir o ministério e ficar todo mundo. Sai muito quebra-pau. Eu não quero isso. Não, mas é legal na música, não sei o quê. Calma, gente, vai dar tudo certo. É muito legal essa convivência com o ministério, você aprender com eles, você crescer com eles, eles aprenderem algumas coisas também comigo, e sem contar a docilidade que a gente tem que exercitar em ter contato com as pessoas, saber dizer não com carinho, com amor, com delicadeza, com sabedoria. E Sim. Não dizer não para a pessoa simplesmente porque eu tenho o poder de dizer sim ou não. Sim. Mas realmente dentro do que é, né? Então, assim, eu amo muito estar com ministérios de música. E no meu trabalho é muito gratificante. Eu aprendo muito. Só que hoje em dia eu não tenho tanto contato em gravação assim por causa, né? Da minha agenda e as coisas que eu faço, e a saúde também, que, né, já tá meio diferente. Não é mais a mesma, né? E qual a sua relação, assim, com o Frei Gilson? Você produziu ele também? Eu tenho um amor muito grande pelos religiosos que são músicos, que são cantores, né? Principalmente aqueles que seguem a rédea, a regra mesmo do sacerdócio, sabe, da vida religiosa. E eu conheço muitos. E o Frei Gilson, eu tive a graça de conhecê-lo no início do seminário dele, né? Posso dizer assim que eu o descobri de uma forma que eu nunca imaginei que um dia eu conhecesse uma pessoa que viesse a ser, entre aspas, o astro que é hoje, né? Conheci o Frei Gilson há mais ou menos 19 anos atrás, quando ele estava iniciando o seminário dele, né? Conheci outros sacerdotes também, por exemplo, Padre Marcelo antes de ser padre, Padre Léo antes de ser padre, e muitos outros, né? Muitos padres da Canção Nova que são padres hoje, na época que eu estava lá, nem no seminário estavam ainda.
E ele eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época que eu trabalhei com o Padre Marcelo. Foram 3 anos que eu trabalhei com o Padre Marcelo, e um meu amigo, Antônio Carlos Mandi, ele sempre falava para mim: boy, você não quer ficar hospedado lá nas Irmãzinhas? Custa mais barato para você. E eu ficava preocupado, curioso, Sim. na verdade, querendo saber quem eram essas tais irmãzinhas que ele falava. Eu entendia que era irmã de caridade mesmo, né? Mas ele falava tanto, comentava que elas eram muito legais, muito santinhas, muito calorosas, né? Até que um certo trabalho que eu fui fazer em São Paulo, fiquei lá. E comecei a ficar sempre. E sempre que eu aparecia por lá, eu escutava umas músicas diferentes, elas tocando, alguém tocando, uma banda tocando, mas eu não tinha jeito de chegar e falar para eles: deixa eu ver, não sei o que, né? Até que depois de muito tempo de eu ir e tal, fui angariando mais, podemos dizer assim, convívio, né, com elas, até que eu cheguei e perguntei para a irmã que as representavam para mim, né, Sim. que me atendia lá, a irmã Adriana, hoje ela é madre, e cheguei e perguntei para ela sobre o que era aquela música que eu escutava dela. Elas falaram: são os irmãos e as irmãs que estão ensaiando, tal. Explicou para mim como é. Eu falei: nossa, gostaria tanto de ouvir, porque de ver assim, porque já ouvi várias vezes que eu estive aqui. Não, vamos lá ver. Aí cheguei lá, tava o Frei Gilson tocando guitarra, a atual madre, que é a irmã Adriana, tocando baixo, irmã Anne tocando guitarra também, Frei Silvio, que é um frei que está despontando agora, que tem a música Pescador de Homens, tocando teclado. Sim. A irmã dele, a irmã Soraya, cuidando de teatro e dança. Uma outra irmã que eu não lembro o nome, na batera. Mais umas irmãs fazendo back. Irmã Ana Paula tocando sax, violão e voz. E eu curti demais o trabalho. Aí, como eu via muito assim, o Frei até já comentou isso nos podcasts dele, que eu ajudei eles, né? Me sinto até honrado dele ter falado isso sobre mim. Eu via eles saindo, né? Os irmãos saindo para vender trufa no sinal de trânsito, para angariar fundos, para levantar fundos, para pagar o aluguel do convento. E isso mexeu comigo. Daí eu senti no coração, eu e a minha equipe, a técnica, né? Também, que faz parte da equipe até hoje, né? A gente tem uma parceria. Na época ela estava lá e a gente comentou e sentimos no coração da gente doar um trabalho inteiro para eles. Daí gravamos. Eu cheguei para a madre, pedi para falar com a madre. A madre é mais ou menos igual o bispo, né? Toda seriona assim. Aí eu cheguei, a maior cara de palmada, eu sou boy, assim e tal, sou produtor musical, gostaria de doar um trabalho para vocês. Mas como assim doar um trabalho? Sou produtor musical, eu vejo as dificuldades que vocês têm e sei do sonho que vocês têm, né? Diante do que eu vejo tudo acontecer aqui, eu gostaria de doar um trabalho para vocês com a finalidade de contribuir para a aquisição de valores com a venda do CD e vocês construírem a cidade carmelitana. E assim foi feito. Fizemos o trabalho, saiu. Nesse trabalho tem a música Tu és o centro da minha... Isso é daquela época, não é de agora, né? E depois disso, passou acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, teve o Festival Carmelitano, eu fui participar. Aí o então seminarista Frei Gilson, né, guitarrista, falou de uma questão de aprender, lidar com Pro Tools, com gravação, essas coisas. Eu falei para ele: a gente pode praticar isso, mas para praticar isso, aprender a mexer com gravação, precisa de uma música. Qual música ele apareceu? Eu Seguirei. Naquela época. Olha só. Naquela época. Inclusive você ouviu, né, Ouvi. a versão original, é a versão original da música. Essa música tem pelo menos 20 anos de idade. Nossa. E olha o tamanho que tá o Frei Gilson Sim. hoje.
um grande evangelizador. Sem pretensão também. Que legal, hein? Deus cuida, né? Deus cuida. E faz do ministério dele uma grande obra de divulgação da palavra de Deus. Né? Qual foi o trabalho que você produziu, assim, que você falou, nossa, está incrível, assim. Todos os trabalhos são, mas que você teve muito, muito carinho, assim. Foi o seu mesmo, foi de alguém? O meu trabalho, os meus trabalhos instrumentais, eles são gravados sem ter noção de quando ficará pronto e como ficará. Porque eu gravo aos poucos, Sim. tranquilamente. Minhas trilhas sonoras, minhas músicas, elas são gravadas assim. Eu não crio um arranjo, as minhas músicas. Eu não crio um arranjo já pensando num solo. Às vezes eu ponho um metrônomo, tec, 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 tec. Crio um solo qualquer, a música inteira. E depois eu venho e ponho o instrumento por baixo. É como se cantasse a capela e depois chegasse uma banda para tocar. Entendeu? Como se fosse isso. Ou eu crio um instrumental inteiro, como se fosse uma trilha de filme, sem solo, sem nada, e depois eu improviso um solo em cima, improviso. Improviso. E depois eu aprendo de novo a fazer aquele solo para ele se tornar permanente. Às vezes eu peno com isso, porque eu toco livre, né? Eu não sou preso em partitura, tanto é que eu nem sei, e não sou preso a essas situações teóricas. Eu sou totalmente aberto para a finalidade de aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer e vai dar tudo certo. Agora, de trabalhos de pessoas, por exemplo, um trabalho novo, o trabalho do Nelsinho, para mim, é um trabalho diferente. É um trabalho que não tem no meio cristão, que outrora era para ser um CD instrumental, só das músicas dele, músicas cantadas, transformadas em instrumental. Para quem não sabe, um trabalho instrumental de música cantada é quando se tira a voz e no lugar da voz, o instrumento que vai solar canta igualzinho a voz. Então, isso é um CD, é um trabalho instrumental. Então, isso estava acontecendo no trabalho dele. Porém, foi decidido que deveria ser um trabalho misto. O que é um trabalho misto? Faz de conta que tem um cantor e esse cantor convidou uma cantora para cantar junto com ele. Um pedaço o cantor canta, outro pedaço a cantora canta. No caso do instrumental, o cantor canta e a guitarra canta a outra parte. Então, uma parte é solada, outra parte é cantada. Eu amei isso. Bom, né? E não tem um trabalho assim. Não tem. Tem instrumental ou cantado. Agora, os dois na mesma música não tem. Pensou, amigo, a gente fazer um trabalho assim? Aí ia ser top. Ia ficar bacana. Então, esse trabalho para mim, lembrando desses, né? Todos os trabalhos para mim, sejam grandes ou pequenos, o que me mantém são os trabalhos pequenos, não são os trabalhos de artista. Não são, tá? Amo os trabalhos dos meus grandes amigos, apesar que todos que eu gravei naquela época, eles eram tão pequenos quanto os que eu gravo hoje. Porém, eles cresceram e ficaram enormes. Quando eu gravei Frei Gilson, ninguém conhecia Frei Gilson. Sim. Né? Então, é como se fosse isso. Então, para mim, eu continuo na mesma messe. Continuo gravando sempre pessoas novas. Sim. Né? E eu tenho carinho por todos os pequenos que eu gravo. Porque eles confiam o trabalho a mim, são eles que sustentam o meu trabalho, sustentam o meu ministério e sustentam a minha vida profissional. Sim. Né? Então eu gosto mesmo. E eu olho todos com um olhar especial. Cada um na sua característica, nas suas dificuldades até mesmo para essa finalidade de pagar o trabalho. Cada um na sua realidade. E eu busco olhar cada um. Por isso que eu gravo bastante. Por isso que eu gravei esse tantão de gente e continuo gravando. Sim. E acho legal você falar assim, quais são os presentes que você recebeu de Deus pelos os serviços das missões, né? Eu acho que ao longo desse tempo você deve ter recebido
presente de Deus através dessas missões que você tem Eu feito? recebo muito presente. Eu recebo presente ao pé da letra, presente de presentes mesmo. Eu recebo presentes em termos de amizades. Eu recebo presentes em termos de recurso. Eu recebo presentes em termos de instrumentos. Eu recebo presentes em termos de roupa, chapéu, bota, calça. As pessoas, boy, isso aqui tem sua cara, vê se serve. Legal. E pego. Pá. Teve um dia que aconteceu um negócio, eu vou chegar também no presentes musicais, missionários e tudo mais. Mas teve um tempo desse aí que eu tava no evento no Halel. E uma moça da equipe passou, falando, nossa, seu visual é muito invocado. Eu falei para ela, né? Eu tenho muita facilidade de falar assim para a pessoa, nossa, que legal o seu cabelo, olha isso, aquilo. Daí ela falou assim, boy, toma para você, é a sua cara. Você não tem ideia da jaqueta que eu ganhei. Nunca vi igual. Ganhei uma jaqueta assim, simplesmente porque eu elogiei a pessoa. Então, acontecem umas coisas do nada, né? Coisas que eu coopero lá atrás e que as pessoas se tornam dádivas na minha vida lá na frente. Sim. Por exemplo, eu fui convidado de uma hora para outra, eu estava terminando uma missão num lugar, a assessora do Frei Gilson entra em contato, fala, o Frei, ele quer te dar um presente. Nossa, que legal, quer me dar um presente. Que bacana. Ele quer te dar um presente, ele quer saber se você pode e se você aceita. Mas para eu saber se eu aceito ou se eu posso, eu tenho que saber o que é, presente? Né? O presente é você estar com ele numa peregrinação na Europa. Só que eu preciso saber de você. Foi mais ou menos essa hora, assim, mais ou menos. Eu preciso saber, eu preciso dessa resposta para dar para ele até 8 horas da noite. Tá, tudo bem, eu respondo, mas quando será? De 11 a 18. 11 que passou agora, a 18. Eu falei, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho casamento, eu tenho não sei o que, eu tenho gravação, tenho... Aí depois eu fui conversar com todo mundo para ver se eu podia ajustar. Boy, esquece a gente, vai, um presente desse não se rejeita. Aceitei o presente. Fui. Maravilhoso. Voltei com o pé todo trincado de tanto andar, mas valeu. E fizemos um som muito legal e foi muito abençoado. Foi a primeira vez que você foi? Primeira vez. Eu nunca pensei assim que um dia eu iria. E foi muito legal. E um grupo gigante, 1.400 pessoas. Pela obra de Maria. Inclusive o guia falou pra gente que das 4 peregrinações que ele tinha feito antes dessa, juntando as 4, não deram o tanto de gente que deu nessa. 25 ônibus. Nossa. E foi maravilhoso. Nossa, foi muito legal, muito legal. E de lá eu cheguei, já parei em São Paulo, fiz as coisas que tinha que fazer, fui para Canção Nova e estou aqui com vocês. Ai, a gente tá muito feliz. Ou seja, eu não voltei para casa. A gente tem todo Tá chegando no final do episódio. Eu tô desacreditada. Que a gente tá aqui, ó. Pra mim eu ficaria mais. Nossa, muito fácil. Todo episódio nosso tem uma nota de fé. Eu acredito que os 2 episódios que a gente gravou com você foi uma nota de fé. Mas a gente queria perguntar isso para você. Qual um versículo ou uma música onde você fala assim, essa marcou minha missão, essa marca a minha trajetória com Deus, essa marca o meu momento com o Senhor.
você teria alguma música ou alguma frase ou algum versículo que denomina, assim? Olha, eu não tenho assim específico, né? Porque cada momento da minha vida é uma situação diferente, Sim. né? Mas uma coisa eu digo para você, que sem a luz de Deus minha vida. E eu sou uma pessoa, no meu silêncio eu sou muito orante, no meu silêncio. Sou uma pessoa positiva, mas com o intuito de ser positivo, mas agir. Sim. Não é positivo de braço cruzado, né? Esperar que aconteça. É ir atrás. E eu nunca me desanimo das coisas. Por exemplo, na minha ida para peregrinação, eu estava em São Paulo, recebi o convite, fui em casa trocar a mala, porque no meio dessa peregrinação, nos dias depois, nos dias que a peregrinação não coincidiu, dias depois, eu teria a data do DNJ, Canção Nova, Sim. acampamento de música e tal. Então eu tive que montar 2 malas, porque eu não voltaria para minha casa. Sim. Né? Então eu pensei assim, tudo tem que dar muito certo. Eu recebi o sim de viajar hoje para viajar amanhã em São Paulo. Eu tinha que sair hoje, daqui a pouco, para estar em São Paulo amanhã para tomar o voo. Eu não recebi tipo assim, boy, você vai viajar semana que vem. Sim, vou viajar semana que vem, mas eu recebi o concreto dos bilhetes na véspera de viajar. E de Brasília para São Paulo são 19 horas. O ônibus quebrou no meio do caminho. E Deus permitiu que o ônibus quebrasse perto do meu amigo Marcelão, do Basta Sim. Ter Fé. Olha o nome. E foi ele que me salvou, que foi me buscar no ônibus quebrado, num congestionamento, que mesmo que o ônibus estivesse andando, estaria parado porque tinha um acidente lá na frente. Sim. Ele foi com o carro dele me buscar, me levou na rodoviária para comprar passagem, para chegar em São Paulo a tempo e embarcar. Eu cheguei faltando meia hora antes de terminar a entrada. Eu já teria tido uma crise de ansiedade. Então, mas aí está um negócio. Se Deus permitiu até agora, sim, ele não vai deixar cair a peteca. Para você ter uma ideia, eu sei que a gente já está terminando, mas isso é a questão de confiança em Deus, exercício de fé e postura no agir. Quando eu recebi o convite, naquelas poucas horas que eu tinha para decidir o sim ou não, sim, eu tinha que ter a foto do meu passaporte, que estava em casa. E eu não sabia onde estava. E também não tinha ninguém na minha casa para procurar o meu passaporte e tirar as fotos. Aí eu falei, mas eu lembro que quando estava para dar certo a minha ida para JMJ Portugal, eu lembro que eu tirei 2 fotos. Mas eu tenho costume de apagar as fotos que eu não uso mais. sim. Por causa de memória, né? Do celular. E o meu celular está no topo lá, quase travando tudo. Pois não é que eu fui ali no meio das 3.000 fotos, fui procurando. E tava lá. Procurando. Achei a foto, as 2 fotos dos meus dados e a foto da minha fisionomia. Achei as 2 fotinhas. Aí depois vinha outra preocupação. Faz quanto tempo que foi a outra... JMJ? Faz quanto tempo, mais ou menos? Nem Mais lembro. 2 anos? Acho Mais que 2. Então, mais 2 anos. Então vamos supor que seja 2 anos. Tem 2 anos que eu não vejo meu passaporte, não sei onde que tá. Meu Deus. Cheguei em casa. Eu, do jeito que eu tava pronto, eu cheguei de viagem. Eu tava vestido. Do jeito que eu cheguei em casa, eu falei, olhei para minha casa, eu moro sozinho, aquele monte de instrumento em tudo quanto é cômodo. Aonde que deve estar esse passaporte? Que eu lembro, eu pus dentro de uma caixa.
caixa de chapéus que eu ganho. Meu Deus, dentro do guarda-roupa, na gaveta e tal. Eu falei, eu acho que tá numa caixa, assim. Aí eu olhei para uma caixinha lá, eu acho que ele tá aqui. Abri a caixa de chapéu. Com toda a calma do mundo. Mas preocupado, porque ele já estava esquematizando tudo, já pensou, se eu acho a foto e não acho o passaporte? Sim. Ia perder a coisa, um prejuízo para eles. Abri a caixinha de sapato, de chapéu, dentro dela, a caixinha de correio, das coisas que eu recebo, e ali dentro todos os documentos que eu não preciso sair para usar. Tava lá o passaporte. Louvado seja Deus. Pronto, falei, Daí veio, sim, depois disso, quando eu voltei, daí veio o problema do ônibus quebrar e que foi outro exercício de fé. Brincando, eu fiquei mais de 45 horas viajando. Nossa. Entre ir para Brasília, arrumar a mala, voltar, só aí já deu quase 40 horas. Chegar aqui, o ônibus quebrar, fica 3 horas quebrado, depois de Rio Claro para mais 3 horas, Sim. depois de Guarulhos para Amsterdã mais 11, chegamos lá, ficamos mais 5 horas esperando um ônibus de Amsterdã, avião de Amsterdã para Roma, chegamos em Roma, mais umas 4, 5 horas para Assis. Nossa. E eu só parei para descansar hoje. É. Por isso que eu dormi igual um... Boy, rapidinho, eu sei que o tempo já está estourando. Você vai receber uma homenagem em Brasília. Eu acho que é legal você falar sobre isso, porque olha que bacana isso, né? eu... Mais que merecedor. E tudo isso está acontecendo nesse circuito que eu estou andando para lá e para cá. Boy, vai acontecer isso. Boy, está acontecendo isso. Boy, você vai gravar nas Paulinas, coisa que nunca aconteceu comigo. Graças ao meu irmão Jodibelo, me convidou para fazer um trabalho que vai ser amanhã, né? E amanhã aqui para nós, para a galera, já vai ser passado. Já passou, eu recebi um convite para eu ir na Câmara Legislativa de Brasília. Eu não conheço bem como é, mas lá em Brasília não tem vereador, essas coisas, tem deputado distrital. E me convidaram para receber uma homenagem pelos os meus feitos religiosos. E falaram, vem do jeito que você é. Já estou me imaginando, no meio daquela galera de terno, de gravata. No estilo dele. Com as franjinhas. Não, eles falaram para ir, eu vou. Então, que Deus abençoe. Muito bacana. Olha, vamos fazer assim. A gente vai fazer a Jen. Lá na Jen também a gente grava algumas coisas. Legal. Aí os meninos vão estar lá fazendo pergunta também. Eu gostei do sotaque. Jam. É. Não, é bem assim, né? Jam. Maravilhoso. Loiraça, tal, não sei o que, com a risada 4x4, com harmônicos. Com harmônico, provocado e tal, né? Então é legal, Gabi, você fala isso. A gente pode colocar no episódio alguns... Isso, né? e a gente vai liberando no decorrer do tempo entre um episódio e outro, a gente vai liberando no Instagram. Legal. E aí o povo vai estar bem lindo lá, o Everton tá cuidando com muito E eu carinho. digo assim, para finalizar. E eu digo assim, para finalizar a minha fala aqui, né, por causa do tempo, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz. Vou dizer de novo, acho que pela 4ª, 5ª vez, que eu estou muito feliz, estou me sentindo muito realizado de estar com vocês. E eu me proponho a ser luz no ministério de vocês, diante do que vocês precisarem. Eu, com a minha pequenez, poder ajudá-los. E a gente poder trilhar esse Brasilzão com as missões.
Louvado seja Deus. Eu tomo posse, agradeço muito e vou fazer uso. Amei. Não, ontem foi demais. Ontem eu me senti num grupo de oração. Viu, Marcelão? Ontem eu me senti num grupo de oração ao ar livre. Na frente de uma festa de uma igreja. Aquelas festinhas que a gente vê, mas ao invés de estar tocando músicas que não condizem com a nossa fé e nossa realidade, só músicas de louvor. Nossa, amei. Foi gostoso demais. Nossa, foi demais. A gente separou uma lembrança. Obrigado por me chamar de mestre. Obrigado. Mas é mestre, Ai, Olha, meu esse Deus. copo é seu para você levar. A Meu gente Deus. separou aqui também uma caixinha onde tem um quadrinho para você deixar lá na sua estante. Olha, para você colocar lá e lembrar da gente. Que belezinha. Para você guardar o seu copo. A gente fica muitíssimo feliz. Fiquei que muito você feliz. esteve aqui com a gente, que vai participar da Jam com a gente. Vou participar da Jam. Jam. É. Muito obrigado. Eu muito agradeço demais, eu tô muito feliz em te conhecer, muito mesmo. Até te falo que eu te conheci pelo meu ex-marido. Ah, é? Porque meu ex-marido gostava muito de rock, ele é baterista. Sim. E ele me levou em muitos shows católicos. E a preponderância era rock and roll, era muita... E aí eu até falei pra ele, você não acredita? Sabe quem tá vindo pra cowboy? Aí ele, pelo amor de Deus, vai me dar uma oportunidade. Eu falei, cola lá na Jam que você se dá bem. Cola na Jam. Boy. Gente, a gente vai finalizar por aqui. Você tem que dar o último sorriso 4x4 com um harmônico. É. Agora vai ficar. Já era, marcou. Nós te agradecemos muito. Fala, meu amigo, que eu já te contei duas vezes. Eu quero agradecer mesmo, de coração, né, essa simplicidade. Eu falei tudo que vocês queriam ouvir, eu falei direitinho, falei Foi bacaninha. espetacular. Foi lindo demais. Foi espetacular, foi muito bom. Né? E realmente a gente fica muito feliz e emocionado, porque você é um cara, né, não tem nem palavras, mas agradeço mesmo a disponibilidade, né, e ser esse cara, só de conversar a gente sente a presença de Deus mesmo. Obrigado. Tá? Foi um prazer enorme e mais tarde, agora, daqui a pouquinho já tem mais aí pra gente poder curtir mais um Os músicos pouquinho. estão todos ansiosos, viu? Ai, que bom. Que legal. E eu também. bacana. Vai rolar a mesma vibe de ontem, mais ou menos? A mesma vibe de mesma ontem. vibe. Hoje você vai conhecer outros músicos Vai ser também. bom demais. O baixista hoje vai ser outro, O né? baixista é quase da sua época, assim, ó. Ele, tá. Você E vai ele ver, gosta você vai muito ver. de Ele você. é raiz, vintage. Ele é raiz. Tirou quase todas as suas músicas, É ele Custom falou. Shopping. Custom Shop. Lá atrás. Vintage. Amém. E pra você que quer curtir essa Jam, não vai poder estar conosco, vai ter trechos no Instagram, então segue a gente. pod.gscast. Segue o boy, dá seu Instagram, boy. boy.oficialbr. Sou Gabi Souza e... Petrúquio Pinheiro. Amém. Tamo junto. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe imensamente a vida de vocês.